Mas pra agora mim foi. tá. Pra mim tá escrito assim, Noêmia. Agora tá. Coordenação está gravando. É. Uhum. Beleza. No computador eu não consegui entrar. Não sei porquê, mas eu não consegui. Não conseguiu entrar no computador hoje? Não. Talvez seja isso que precisava fazer um monte de coisa. Como é o computador do meu pai, eu não resolvi não fazer, porque vai que era alguma coisa, enfim. Tá aparecendo pra vocês que tá gravando? Porque pra mim não tá aparecendo. Tá, Eu a tô te coordenação vendo. está gravando a chamada. Eu tô te vendo. Você não tá Agora vendo? apareceu. Ai, peraí, que eu vou fechar a janela, porque senão faz muito barulho. Opa, Oi. Tem um caminhão. a minha internet tá Carro. meio ruim, tá meio travando. Que estranho. Segunda-feira ele não quer, ela não tá querendo trabalhar direito, né? Pois é. É verdade. Sabia que as chances de uma pessoa ter infarto na segunda-feira são maiores? Por causa do Por estresse, quê? né? Por causa do estresse. Do estresse? Nossa. Que coisa, né? Pois é. Uhum. Bom, vamos lá então. Gente, nós paramos na... Deixa eu ver aqui. Na C, né? Cara a cara, em pessoa, ao vivo, tá? Então, você se lembra de que quase todas as palavras terminadas em mente são advérbios de modo? Os advérbios de modo terminados em mente costumam ser formados com a forma dos adjetivos. O quê? Não, nada. Com a forma feminina dos adjetivos, como tranquilamente, eternamente, imediatamente, rapidamente, lindamente, tá? Então, todas as palavras que vocês verem que termina com mente são advérbios, tá? Tudo que termina assim, ó, com mente, são advérbios. Ficou claro para vocês? Sim. Tá? Então, vocês vão fazer o exercício, deixa eu ver, jogo de sinônimos. Deixa eu ver aqui, peraí. Opa, passei no banheiro. Vai lá, que eu te espero, tô lendo um negócio aqui. Ô, Pro, posso usar o banheiro? Pode. Voltei pra... No chat eu vou deixar uma questão para vocês responderem no caderno, tá?
Esperar o Marcos Ok. voltar. Aí eu explico. Oi, fala. Mas o que você deixou ali é pra copiar agora? Vou dar um tempinho para vocês copiarem rapidinho, tá? Só uma questão, aí vocês respondem depois. Tá bom. Você Então, já já- deixou no chat, Pro? Vou colocar agora. Tô escrevendo aqui. Ok. Então isso é praticamente tipo uma lição de casa? Uhum. Ok. Hoje a cama do meu quarto chegou, que eu não tinha quarto antes desse ano. Aí terminou meu quarto e a minha cama chegou. Ah, que legal, hein? Sim. Tá lá em cima. Já montou? Quê? Já montou a cama? Na verdade, ela já veio montada. Ah, já veio montada? Sim, só Entendi. falta pôr os pezinhos e depois minha mãe vai pôr um lençol e tirar o plástico pros gatos não arranhar. Porque aqui tem 6 gatos. Nossa, tem Ah. 6 gatos? Sim, 3 grandes e 3 pequenos. Mas são filhotes? Não, tem 3 filhotes e 3 grandes. Ah, é que eu ia falar isso, né? Porque você tinha só 3, não era? Não, eu tenho 3 grandes e 3 filhotes. Tá, mas esses filhotes você pegou quando? Em 2020? Foi os filhotes, os pequenos, eu peguei nesse ano mesmo. Já os grandes a gente pegou, acho que ano passado, ano retrasado. Entendi. Você tá agora pelo computador? Tô, por causa que a internet caiu. Ah, assim tá melhor. Porque Pelo não tá tablet, chiando. pelo tablet fica chiando muito. Agora eu consigo te entender. Acho que eu vou começar a usar mais o computador, por causa que toda vez que eu tô aqui em casa na aula online, a minha mãe ela tá lá na academia treinando, aí o computador tá livre, aí eu posso usar. Fica até mais fácil para É vocês mais fácil. conseguirem me entender. Isso mesmo. Consigo te entender perfeitamente. Agora, pelo tablet, não tava entendendo nada. Pelo tablet ele chia. Eu acho que Chia. a qualidade da imagem também. Sim, tá melhor assim, né? Uhum. E também eu tenho uma capinha aqui no tablet que não posiciona muito bem a câmera frontal. A câmera frontal às vezes é tapada pela capa, aí não fica aquele borrão preto que às vezes Entendi. aparece. Demoraram. Ai, que sono. Ai. Pronto, essa noite tava muito quente aqui em cima, aqui nos quartos. E eu fui dormir lá embaixo. Eu, minha mãe e meu pai. E a gente pegou o colchão, eu dormi no sofá, blá blá blá, essas coisas. Daí, eu tava dormindo de boa, a minha mãe falou assim, meu Deus, ela tem aula online. Daí ela subiu nas coisas rapidinho. Eu falei assim, ai mãe, deixa eu dormir. Daí depois que eu descobri que eu tinha aula online, daí eu saí correndo. Daí eu tomei meu café rapidinho e já fui pra aula, por isso que eu até fui um pouco atrasada. Segunda. Eu não sei, eu acho que a gente tá ainda em modo de descanso, né, no fim de semana. Ah, Aí a gente tem que pegar meio que no tranco, né, na segunda-feira. uhum. Eu não entendo por que a gente tá tão cansado na segunda. Deve ser isso. Não É. tem outra explicação. Porque a gente tá ali no fim de semana, né? Na segunda-feira era para voltar, né? Todo mundo aí firme e forte, mas não sei o que acontece, sinceramente. Eu acho que Eu também não sei. você tá em modo de descanso ainda. Aí na terça-feira seu corpo parece que está reagindo melhor. Na segunda-feira parece que você tá ainda dormindo. Daí na terça você já vê que, como você disse, o corpo tá reagindo melhor. Hoje eu não posso descansar não, por causa que eu tenho que fazer a minha atividade contínua de ciências. Já deveria ter feito, né, senhor Henrique?
É que eu Ah, esqueci, eu tava me preocupando mais com as outras atividades. Entendi. porque de arte, até que, tipo, a de arte é bem fácil, então eu tipo, fiz rápido, não é que eu fiz rápido, mas consegui fazer tranquilamente. Eu mandei hoje. Daí, a de matemática, eu acho que só falta 3, sei lá. Falta 3 atividades? Não, 3. Questões de matemática. Ah, entendi. Então você ainda não terminou. Não, porque esse final de semana foi assim, a gente saiu no sábado, a gente foi lá pra minha tia, na verdade, né? Daí, a gente ficou lá por um bom tempo, eu fui dormir 4 horas da manhã. Ontem? Não, no sábado. Ah, tá. Eu ia falar, nossa, como que você conseguiu acordar hoje? Daí, no domingo, todo mundo ficou cansado, todo mundo não conseguia fazer nada, e eu com a atividade continuando na minha cabeça. Fiquei, putz, eu vou ter que fazer lição contínua, blá, 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 tem que terminar. Daí, acabou que eu esqueci. Daí, minha mãe, a gente ficou assistindo filme lá embaixo, daí eu fui ver se faltava muita questão, né, pra mim terminar. Daí eu vi que não, daí eu fiquei pensando comigo mesma que eu ia terminar hoje. Porque falta pouca questão, não falta muita. Entendi. Ontem eu comi lasanha de 4 queijos. Que gostoso. Eu comi ontem. Ontem eu comi carne assada. Então, Carne assada, arroz e feijão. Durante o intervalo você tava comendo? Na hora do intervalo? É. Confesso que na hora do intervalo eu tava deitada. é porque a gente fica com sono, fica cansado, né, Daí dá vontade de ficar deitado o dia inteiro. Na hora do meu intervalo eu deitei aqui no colchão e fiquei. Aí coloquei o celular para despertar para eu voltar. Pronto, uma pergunta. Nossa, cadê esse povo? Fala. Pois é. Pronto, então, aí onde você tá? O seu quarto já ou seu escritório? Aqui é meu quarto. Ah, tá. É que aí eu dei uma adaptada aqui, ó. Coloquei a lousa. Aí meu computador fica em cima de uma mesa. A gente teve que fazer algumas adaptações. É que meu quarto é bem grande, entendeu? Ó, bem grandão. Tá. Então tem bastante espaço. Atrás do computador tá o guarda-roupa. Você já mostrou quando você tava no celular, né? Foi. Sexta-feira que eu tava no celular. Aham. Gente, desculpa a demora. A Mayumi foi antes de você e não voltou ainda. Bom, ó, a gente vai precisar de dicionário. Eu Vocês estão Tem. Oi? Eu tenho dicionário. Quer que eu pegue já, também. Pro? Tem que pegar, Tá bom. vou pegar. tá? Vou pegar. Pro, eu voltei Tão já grandão. faz um tempinho. Mas você não É que falou você- nada. Eu tava esperando você voltar. Ainda falei, tô esperando a Mayumi e o Marcos. Mas eu falei, voltei, Pro. Ninguém Eu ouviu. acho- pois é. Ninguém ouviu você voltando. Pega dicionário, Mayumi. Vixe, acho que eu perdi meu dicionário. Eu vou dar uma olhada aqui, mas acho que eu não tenho. Eu também acho que eu não. Quer dizer, eu lembro que eu tinha. Mas eu não sei onde que tá. Deve estar no meu quarto. Não tá aqui mesmo, não. Aqui o dicionário, Pro. Achei, ó. Não é enorme, não é grandão. Quer dizer, é pequeno, mas tem bastante página. É verdade. A minha mãe, ela me deu um dicionário da minha tia, de quando a minha tia era criança e estudava. Pro, Oi. tá aqui, ó. Peguei, tá aqui. Todo mundo tá com a câmera ligada? Sim, Que você tá? eu não tô vendo pra mim você. Não, é que também pra mim tá aparecendo você, Pronto. não. Que estranho. Porque você tá com a câmera desligada.
Sim, para eu nós sei. está mostrando desligado. Agora voltou. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu acho que eu não tenho meu dicionário. Pronto, eu tenho. Eu não tô conseguindo ver nem a Pro, nem ninguém. Que estranho. Não é melhor você sair e entrar de novo? Pra ver se... Tá bom. Então, olha só, vocês vão procurar o significado Qual a palavra? dessas palavras que estão no livro de vocês. Tristemente, fortemente, corajosamente, loucamente, apaixonadamente e felizmente. Está na página 27. Agora eu vou ver todo mundo. Ok. Tristemente, deixa eu ver essas coisas. Aí vocês vão colocar aí nessa linha. Porque assim, a sugestão seria fazermos um jogo, né? E aí teria que ser feito duplas, né? Mas neste momento não dá para fazermos. Então, eu quero só que vocês procurem o significado destas palavras, tá bom? Uhum. Tá, eu vou procurar por aqui, pela internet mesmo. Ah, Mayumi, não vale. É porque a brincadeira é legal por causa que é difícil procurar a palavra no dicionário. Exato. Essa é a graça. O ideal seria procurar no dicionário, né? Porque essa é a Mas graça, eu né? não tenho no Porque na dicionário. internet é mais instantâneo. Exatamente. Nossa, ainda bem que você procurar no dicionário, porque se eu não soubesse. Aqui, tô no... Qual que... Daí a gente vai colocar o significado, né, Pro? Isso. Ai, Pro, meus dias favoritos viraram quinta e sexta. Por causa das matérias. E porque também tá acabando a semana. Ô, Pro, Hum. tá sendo difícil aqui, hein? Eu tô quase lá. Eu encontrei apaixonado, apaixonante e apaixonar. Só. Opa! Só. Não tem apaixonadamente? Não. Não é grandão. Tem muita página Vê ali. se tem as outras palavras. Já procurou as outras? O meu dicionário é muito pequenininho. Quer dizer, é pequeno, mas tem muita página. É até difícil de procurar. Isso, o seu dicionário é desse daqui? Não, o meu é esse Não. daqui, ó. O meu é esse daqui. Ah. Triste. Gente, é amanhã. Vou deixar disponível todas as outras atividades contínuas que a gente não fez ainda, tá? Tá. E a data de entrega será dia 30. Então, vocês vão ter 2 finais de semana para fazer. Sim. Eu preciso que vocês entreguem no dia 30. Se entregar no dia 1º, eu provavelmente não vou conseguir receber porque eu tenho que fechar a nota. Então, fiquem de olho nos prazos, tá? Oi. As atividades contínuas que você tinha passado é até hoje? Até hoje? Sim. Ok. Eu só falta enviar tudo, eu já vou enviar. Já Tá. envio. O meu é quase a mesma coisa do Henrique. Só falta ciências.
Meu também só falta ciências. Hoje, quando a aula online acabar, eu vou correr lá pra cima e já vou pegar o computador e fazer tudo certinho, a minha de ciências. Uhum. Alguém tá conseguindo ver a Pro? Eu tô. Eu tô. Eu. Estranho, agora a Pro tá aparecendo com uma câmera desligada. Não tá desligado, não. Tá ligada. Ixi. Tá mesmo? Peraí que eu vou tentar sair e entrar de novo. Não Por tô quê? achando tristemente. Aparece todo mundo, menos a Pro. Estranho. Ô, Pro, Peraí. eu Oi. descobri uma coisa. Poxa, Eu- Meu dicionário não tem nenhuma dessas palavras. Tô procurando na internet. que? Nossa, que estranho. Caramba, dicionário, você fica comigo há muitos anos e hoje você falhou comigo. Aí, Agora sim tô conseguindo ver todo mundo. aí eu deixei só pra minha tela porque eu consigo ver ela em tela cheia. Trincar e tô quase lá. Eu achei trincar. Então eu vou tentar achar aqui tristemente. Tô no Dicionário, 23 com dicionário, tricentésimo, triciclo, trico, tricotor, tricotar, tricus, tridente, tridimensional, triedro, trinal, trifásico, trifoliado, trifração, não, trigênio, trigésimo, trigo, trigonometria, trigonométrico, trigueiro, trilateral, trilha, trilhar, trilho, trilingue, trilo, trilogia, trilogia, partes, trimestral, trimestre, trinado, trinar, trinca, trincadura, trincar. Não tem aqui, eu vou achar em algum outro lugar. Trincha, trincha, trinchante, trinchar, trincheira, trincho, trinco, trindade, Ô, triné, Pro, Oi. trino, até no dicionário trinta, do Google Trinta. não encontrei tristemente. Ah, no dicionário do Google é impossível você não encontrar. tripa, Ó, fortemente. triparte, tripé, Aí eu vou aqui no pesquisar, aí tá aqui, ó. Em uma definição encontrada aparece a palavra. Eu digitei no Google e pra mim apareceu. tripulante, tripular, Eu tô no dicionário. Eu tô no dicionário. tô quase lá. Eu tô também no dicionário também. E tem. Eu tô quase lá. Eu já achei triste e tristeza. Só que eu não achei tristemente. Oxe, Pro, Eu também. Tristeza, fica quietinho. triste, Ó, deixa eu tristões, compartilhar a tela aí com você, Pro. Ó, tritura, O meu tritura, não tem. O meu tritura, acho que não tem não mesmo. trunfo, trim, virato, trim, O viral. meu não tem. Pode procurar na internet? O meu não tem. Pode. Tinha 2 partes e não tinha nenhuma delas. Ô, Pro, você tá vendo minha tela? Não. Não? Não. Oxe. Agora eu tô. Ó, Pro, eu tô aqui no Google. Vou aqui no Google. Não, mas não é aí. Tem que ser na internet. Tem que ser lá na internet. Do computador? É. Não, é. Tem que entrar na Que você internet.
Pensei que era pra entrar no Google. É para entrar no Google, mas na internet, Marcos. Tá. Eu tive que procurar na internet, porque uma também não tem. Eu só encontrei triste e tristeza, mas tristemente não. Ô, Pro, olha, é isso, né? Eu encontrei isso na internet. Isso. Ok. Vou compartilhar minha tela com vocês. Ah, tá. É, eu achei desse mesmo site aí também. Aí a gente já Então, mostra computador, não? juntos. No tablet você conseguiria fazer isso também, Marcos. Como Ah, assim? então deixa eu guardar. No Google não tem. No Google não tem mesmo. Tem, quer ver? Calma aí. Deixa eu- A tristemente. Isabela também achou? Bom, tem mente e triste. Serve pro? Bom, eu acho que não, mas não tem. Não tem, pro. Sério, eu botei aqui num site chamado Dicionário Online de Português, mas não tá mas não, Eu achei nesse local aí mesmo. nesse Eu mesmo também local. encontrei. Pro, como Tá se escrito, escreve? significado de Como se escreve? significado Aí, ó. de... Tô compartilhando aí Aí. pra vocês. É essa daí mesmo, Pro. Como assim? Eu não Significado tô... de tristemente. Aí, ó. Pronto. Vai. Ah, achei, Pro. Como assim? No meu aqui eu botei exatamente como você escreveu, Pro, mas não tá aparecendo de jeito nenhum. Mas apareceu, tem. tô compartilhando a tela pra vocês copiarem. É. Ok. Muito estranho se não aparecer. É uma palavra. Aqui. Privada de tristeza. É muito triste. Ô, pronto. Você tá compartilhando a tela? Estou. Ah, agora foi. É pra escrever isso em amarelo, Pro? Não. Não. O que tá escrito em amarelo? Ah, oxi, Tristemente. quando tá compartilhando tela, tá aqui, ó. Tristemente é uma palavra Mas- derivada de Mas, tristeza. Marcos, por que você não lê o resto pra ver o que é pra copiar? Exatamente. Leia tudo. Significado de tristeza. Muita tristeza. Ok. Eu terminei de copiar. Agora eu vou procurar as outras palavras. As outras palavras eu vou procurar no dicionário, se não tiver, eu procuro na internet. Sim, a gente tem que Eu usar. vou compartilhar com vocês todas as palavras. Copia rapidinho essa. Já terminou, Marcos? Sim. Já copiou tudo? Oxi, tudo? Ué, Marcos, você copiou só o quê? Tristemente é uma palavra derivada de tristeza, porque na parte de baixo E tá o que é tristeza? Na verdade, não é nem tristeza. É triste. E o que é triste? Você sabe o que é triste? É quando a pessoa. Não Quando está a feliz. pessoa, quando a pessoa não se sente feliz. Que não mais? possui Tem um monte alegria. de coisa, tem um monte de significados aí.
Opa, pode copiar só essa primeira frase? Que é escrito assim, que não demonstra tristeza, que permanece em estado de tristeza e que não possui alegria? Exatamente. Ok. Essa daí eu já botei. Então vamos ver Tá bem. as outras palavras, que eu também vou precisar no dicionário, porque a gente deve usar a internet sempre em último caso, né? Henrique, eu vou compartilhar a tela. Das outras palavras também. Entendi. Como trocar de cor é tão divertido? Ai, ai, ai. Só você, Henrique. Pronto, posso colocar outra palavra? Pode. Pode. Marcos? O Marcos ainda não respondeu. Acho que ele foi no banheiro, porque tá com a câmera desligada e o microfone também. Mas ele Qual é a pediu, próxima palavra, gente? Fortemente. Fortemente. Não, professora, bota dicionário, aí lá no dicionário você vai pesquisar. Tá escrito busca no dicionário. Daí eu encontrei. No próprio site do dicionário. Tem buscar no dicionário. Aí eu vou pegar essa hora. Tá, tem que ser pesquisa. Ó, vocês veem que aqui em cima, ó, aparece, ó, advérbio. O dicionário, ele sempre vai colocar para vocês a classe de palavras. Então, muitas vezes, se vocês tiverem dúvida, essa palavra é substantivo, essa palavra é numeral, se vocês olharem no dicionário, vai estar lá. Às vezes, para tirar uma dúvida, né? É bom vocês procurarem, tá? Ok. Ai, tô gostando muito das aulas online. Elas são bem divertidas. O quê? As aulas online? Eu Uhum. também tô gostando da aula online, elas são produtivas, a gente consegue interagir mais e também fica mais parecido com o que era antes da pandemia. Exatamente. E, Fica mais fácil, né? Aham, porque, tipo, às vezes você tá no começo da aula, você tá, tipo, morrendo de sono, de repente passa, você já tá interagindo, tá entendendo as lições, tá fazendo um monte de coisa. No meu caso, eu tinha algumas matérias que ainda não tinha começado o terceiro trimestre. Aí eu tava preocupada em voltar atrasado na matéria. Aí quando chegou lá online, você botou tudo do começo de volta. Mais ou menos, né? A gente não começou, por exemplo, o português do começo. É verdade. Mas. As outras matérias eu expliquei, né? Tudo novamente. Sim. Eu achei mais fácil, né? Porque como vocês estavam aí só vendo o vídeo, às vezes parece que não fica claro no vídeo, né? Por mais que você tente. Por mais que volte várias vezes, às vezes você não entende tal coisa, não é? Né? E eu falei para vocês, eu perdia muito tempo nessa questão de editar o vídeo, sabe? Porque imagina editar a noite inteira, sabe? Essas coisas. Então, o grande problema é que assim, olha só, por exemplo, matemática. O que eu tinha que fazer? Eu preparava a aula, né? Aí eu fazia a explicação para vocês, tinha que gravar, depois eu tinha que editar, subir no YouTube, né? E de quarta-feira eu ainda tinha, né, o plantão com vocês. Então eu tinha que deixar já tudo arrumadinho antes da quarta-feira, porque aí na quarta-feira, no horário do atendimento, como eu estava online com vocês, eu já não conseguia fazer isso. Então era um pouco difícil, mas eu acho que agora sim tá bem melhor. Tá bem mais fácil. Sim. A gente conversar, tirar as dúvidas. Copiaram essa já? Sim. Qual que é a outra? A Corajosamente. outra é.
Vocês estão ouvindo barulho? Sim. Estamos. Tá muito alto aí? Não. Pra mim não tá muito não. Só um minutinho que eu vou fechar aqui a janela, tá? Ah, Já copiei, Pro. Melhorou o eu barulho? também. Sim. Muito melhor. Qual que é a próxima palavra? Loucamente. Pra... Loucamente? É. Sim. Uhum. Quando terminar, me avisa. Pra eu colocar a próxima. Terminei. Pera, Pro. Eu ainda não terminei, tá? Tá, tô esperando. Tá, Oi. tipo assim, dá pra perceber que melhorou as aulas? Porque assim, no plantão de dúvidas, a gente tirava dúvida, tem gente que ficava com sono, não tinha muito, não interagia. É isso, né? Sei lá. Não ficava conversando muito, sabe? Era mais assim, uma pessoa tira dúvida, aí a Pro já pergunta Terminei, Pro. já tira de outra pessoa e depois aí acaba a aula. Acabava. E a É, porque gente era É. pouco tempo, né? A gente tinha só 40 minutos pra fazer tudo. Sim. agora a gente Agora, acho que agora a gente tem, tipo, aula Agora a todo gente tem dia, 3 dá pra horas. fazer lição, adiantar tudo. Exatamente. Posso ir pra próxima? Sim. sim, Pro. A próxima é apaixonadamente. É verdade. O que foi, Henrique? Tá ouvindo uma voz de fundo? Tô, sua mãe? É que ela tá xingando os gatos porque os gatos derrubaram os girassóis dela. Ah, esses gatos são terríveis. Eu não tenho nenhum bicho de estimação. E gato, olha, é um bichinho terrível, viu? Quer dizer, meu tio tem. Na verdade, eu tô ouvindo um eco. Eu também tô. Uhum. O meu tio, ele tem uma cachorra chamada Mel. Ela é Mel? bem danada. Uhum. Terminei de copiar, Pro. Todo mundo terminou? Sim. Sim. A Qual que é a próxima próxima? é Felizmente. É a última, né?
É, a última. Por que será que o Marcos ainda não voltou? Sei lá. Eu acho que ele foi no banheiro de novo, não é possível. Mas ele... Ô, gente, eu tô aqui. Agora que eu percebi, meu áudio tava cancelado. Ah, tá. Ah, tá. Nossa. A gente achou que você tinha ido no banheiro. É, porque você não tava falando nada, né, gente? É Pois verdade. é. Pronto? Sim. Sim. Ó, então, eu deixei no chat uma questão aqui, ó, no caderno. Escreva 6 frases usando os advérbios de modos sugeridos por você e seu colega na atividade do jogo. Então, o que eu fiz, tá? Eu coloquei para vocês... Coloquei para vocês aí o significado, né? Vocês têm. Então, vocês vão fazer uma frase, tá? Com os advérbios que nós vimos aí, os significados. Certo? Lá no caderno. Isso daí vai ficar de lição de casa, tá? Ok. Ok. Agora nós vamos para a página... Deixa eu ver aqui. Para a página 28. Ok. Tá? Então tá assim, ó, na página 28. Das partes ao todo. Pré-edição de novela coletiva, tá? Então aí tem explicação sobre como fazer uma novela, tá, gente? A gente não vai fazer, eu vou explicar tudo bonitinho para vocês, mas a gente não vai fazer essa produção agora, tá bom? Então vamos lá. Tá. Planejar e escrever um texto requer várias etapas até que ele seja concluído, né? Antes de passar por mais uma delas, converse com os colegas sobre as questões a seguir. Vamos lá. Em sua opinião, para escrever novelas, é mais fácil planejar os capítulos antes de criar um texto ou escrever a história toda e separá-la em capítulos posteriormente? O que vocês acham? Escrever. Uma novela, ela tem vários capítulos, certo? Certo. Então, a partir daí, ele quer saber o quê? Planejar capítulos antes do texto. O que foi? Planejar capítulos antes do texto. E isso na verdade é uma resposta pessoal, né? Mas eu também acho que é bem interessante, né? Se escrever capítulo por capítulo, né? Porque você escrever o texto antes e separar, eu acredito que seja uma coisa mais difícil, né? Do que eu ir escrevendo o que eu quero que aconteça nos determinados capítulos, né? Após reunir todos os capítulos de uma novela, que características precisam ser mantidas entre eles?
Se eu pegar todos os capítulos e juntar, quais são as características que eu tenho que manter? O que eu não posso esquecer quando eu estou escrevendo a novela? Drama. O quê? Drama. Que drama? Como assim? Drama é um gênero. Assim, Precisa Pro, clímax? Não, gente. É um clímax, Pro? Não tô falando de clímax. Eu tô falando que quando eu junto todas as partes, o que eu tenho que Ações. lembrar de manter? Ações. Do enredo? Ações que, como assim? Tipo, que ações? Manter um enredo. Aham. Lembrar do meu enredo. O que mais? Ações de sentimento, sabe? Para os personagens. Mas você tá querendo dizer uma história sentimental? Não. Não, gente. Ó, vamos pensar o seguinte. Quando eu vou reunir os meus capítulos da minha novela, eu tenho que pensar, sim, no enredo, tá? Mas aí eu tenho que pensar também na minha linguagem, né, de que forma que eu estou escrevendo, né? Os capítulos, pensando nessa questão do enredo, os capítulos eles têm que ser semelhantes, né? E eles devem seguir uma ordem cronológica. O que é essa ordem cronológica? Significa que cada episódio se passa depois do outro episódio. Isso, né? É a questão de tempo, tá? Sim. Eu tenho que pensar em tudo isso. Porque, por exemplo, eu não posso escrever hoje, assim, a não ser que eu esteja, assim, me remetendo ao passado por conta de algo que está acontecendo agora. Mas eu não posso escrever uma novela, por exemplo, né, de quando eu... Como que eu posso dizer? Colocar alguma coisa assim, por exemplo, do passado, né, que aconteceu no passado, e colocar uma coisa já que está acontecendo agora, entendeu? Sem eu ter essa questão de eu ter falado de que eu ia me remeter ao passado, entendeu? Vocês já ouviram falar de flashback? Sim, é quando você tá relembrando uma coisa. Tipo, Isso! Então, Então, de desenho que a tela fica estremecida e começa a lembrar de uma coisa que exatamente, Eu já ouvi exatamente. falar. Tá? Já ouvi Então, falar, mas eu nem sei o que é. Então, flashback é isso, Isa, que o Henrique tá falando. Você tá, por exemplo, na novela, aí você tá conversando, vamos supor, vamos colocar uma situação. A mãe tá conversando lá com a filha e ela lembra, por exemplo, de quando ficou grávida da menina, né? Aí, isso é um flashback. Só que, se eu estou escrevendo, eu tenho que sinalizar que isso vai acontecer. Entendeu? E aí ela relembrou, ou se estiver em terceira pessoa, se for o narrador que foi falar, eu tenho que falar. Aí ela se remeteu ao passado, ou ela relembrou o que aconteceu, tá? Se for em primeira pessoa, você vai colocar, eu lembrei de quando estava grávida. Por quê? Se vocês não explicam isso, vai ficar sem sentido. Entendeu? Por isso que tem que saber dessa ideia de cronologia na hora de escrever, tá? Tá. C. Quando vocês terminarem de escrever a continuação da novela, para quem poderiam apresentar a história? Se a gente fosse escrever essa novela, para quem nós íamos mostrar a nossa história? Pessoas da escola? Depende do que você está falando, não é verdade? Para um crítico, Sim. Não. Pro Pensem na diretor da questão. novela? Para a família, para os amigos. Nós temos também que pensar a questão de público-alvo. Vocês sabem o que é isso? Sim. Público-alvo Que é é? quando você quer. Sim. É tipo assim, Desenho. quando é desenho, um exemplo também. O desenho pode ser para adultos, mas o público-alvo é para crianças.
Isso mesmo, tá? Quando a gente vai escrever algo, a gente também tem que pensar isso, né? Eu estou escrevendo para quem? Eu quero que quem assista a minha novela, por exemplo. Fazer um desenho para crianças cheio de palavrão e coisas... Não pode, exatamente. Já que Exatamente. Tipo, sabe aqueles filmes da Netflix? Lá, às vezes diz, sabe? Por causa da idade, fala que é livro para infantis. Exatamente. Tem livre, todos os que são para crianças são livres, mas tem alguns que são para 12 anos, né? Por exemplo, Hora de Aventura, são para 12 anos, não é isso que tá lá no Hora de Aventura, se não me engano? 12 anos, né? E tem um desenho que... Peraí, Marcos, deixa a Isabela terminar de falar. Um exemplo também é, quer dizer, tipo, sabe quando você vai assistir um filme? Daí, quando você não sabe o que vai acontecer, daí automaticamente aparece, tipo assim, 12 anos, linguagem própria. Às vezes aparece isso. Exatamente. Fala, Marcos. Também existe desenhos que parecem ser livres, só que tem vezes que falam palavrão, só que falam e a gente não escuta bem. Como, por exemplo, um desenho chamado Rick and Morty, por exemplo. Parece de criança, mas a verdade é que fala muito palavrão. É verdade. Eu já assisti todas as 4 temporadas. Qual que é esse aí? Eu não conheço esse. Rick and Morty. Rick and Morty é da Netflix Pro. Se você ver, tipo, numa parte é desenho muito de adulto. Entendi. Esse eu não assisti ainda. Bom, vamos lá, continuando. Então aí tem para vocês os primeiros passos, né? Como que começa, né? Como que você pensa quando você vai escrever. Então vamos lá, ó. Elementos básicos que compõem a narração, tá? Então, número o tempo, né? A época, o momento em que ocorre a ação, né? Por exemplo, se eu for escrever algo atual, em 2020, né? Aconteceu a pandemia, então esse é o meu tempo, tá? Depois nós temos aí o espaço, o local. O espaço é o local, né? Se acontece em uma cidade, em qual cidade, tá? Oi. Um exemplo aí do tempo, tipo, algumas novelas falam até o tempo de 1900, fala sobre a história do Brasil. Isso mesmo, tá? A gente tem várias histórias aí que muitas vezes fala sobre o passado e indica, né, o tempo dessa forma, assim. Bom, e aí também indica o espaço, né? Porque aí o espaço, ele quando você faz algo desse tipo, ele tem que estar todo voltado, né, para aquela época que eu estou falando. Tá? Na verdade, esse tipo de... Nossa, a internet é muito ruim, que tá travando muito. Ô, Maia, assim, você... Nossa, meus tímpanos, coitado. Ai, desculpa. Mas sério, tá travando muito. Dá pra ficar... Sim. A internet aí, porque aqui tá ok. O meu também tá ok. Aqui em casa também tá ok. Então vamos lá, ó. Temos também as ações, né? Que é a sucessão de fatos, né? O que está acontecendo, tá? Na novela. Aí depois temos os personagens, né? A gente tem os personagens principais, né? Tem aqueles não... Oi? Os secundários, tem os personagens secundários, exatamente, tá? E os personagens figurantes. Tem os figurantes também, né? Se for uma novela em que se assiste, né? Tem os figurantes também. Agora, se for uma novela somente escrita, eu vou ter os personagens principais e os secundários, tá bom? Foco narrativo. O foco narrativo foi aquilo que eu falei para vocês sobre eu escrever em terceira pessoa, né? Que é quando o narrador observa que ele sabe tudo, né? O narrador ele fala, né? Ou em primeira pessoa, que é quando o narrador participa da história, né? Foi até o exemplo que eu dei quando eu falo, ela lembrou
do passado e viu quando estava grávida. Isso é em terceira pessoa, tá? Agora, se eu falar em primeira pessoa, eu vou escrever. Eu lembrei de quando eu estava grávida, tá? Então, terceira pessoa, quando é o narrador, né, que observa, e em primeira pessoa, quando o narrador participa. Ficou claro isso, gente? Sim. 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 Então, vamos lá. O foco narrativo. Isso daqui a gente não vai nem responder, porque a gente não vai escrever agora, tá? Ô, Pro, Vamos lá para a página 29. Oi. posso ir no banheiro? Vai. Eu também quero ir no banheiro, Pro. Então, olha só, aqui, ó. Pode ir, Henrique. Ao revisar um texto, podemos adequar o que escrevemos a nossos leitores. Evitar ambiguidades. O que é ambiguidade? Quem sabe? Eu não sei. Deixa eles voltarem. Ok. Peraí, todo mundo foi ao banheiro? Não, eu tô aqui. A Ah, Mayu tá. e o Henrique. Ai, hoje tá calor, né? Ainda bem. Ontem tava muito quente, né? Essa Sim. página 29 a gente vai fazer? Qual? Página 29? Não, eu falei que eu vou só explicar. É. Tá. Todo mundo. Ah, não. Já voltaram? Acho que. Não, não voltaram. O Henrique, acho que sim. Tô ouvindo barulho. Não, eu tô com ele na minha tela, mas ele não voltou ainda. Ah, tá. Na minha tela, no celular, dá pra mudar as pessoas. Daí eu deixei só você, porque assim eu consigo ver você em tela cheia. Porque se eu coloco todo mundo, eu não consigo ver só você. Ah, entendi. Ô, Pro, Oi. faltam quantos pra nossa aula acabar? Acho que 40 e Então, faltam 32 minutos, eu acho. O que foi? Ele falou assim, Porque quantos minutos que fala? tá 11h03. Você tá perguntando que horas são? 11h03 agora. Faltam 58 minutos. Ah, não, quer dizer, faltam 40 minutos, a gente vai até 11h40, né? É. Faltam 57 minutos, Pro. Não, Ih, Não, faltam 37. tá É 40. 37. A gente vai Então, ter ó, meio vamos dia. lá, gente. Ambiguidade Ah, tá. Pode falar. é quando eu tenho uma palavra ou um determinado, uma determinada frase, tá? Que dá a entender você tem duas formas de entender, tá? Deixa eu procurar aqui um exemplo que não me veio na cabeça ainda. Deixa eu ver aqui. Vamos ver. Próximo, que a gente procure na internet. Eu tô procurando aqui. Ok.
É pra... Voltei, pronto. Ó, então olha só, um exemplo aqui, ó. Vocês conseguem enxergar boa parte da lousa ou não? Sim, Aqui dá pra ver? Sim, dá. dá Vamos pra lá. ver bastante. Pera. Vamos lá. O professor de Maria terminou a aula fazendo apontamentos no caderno. O que é apontamentos? Pronto. O que é apontamentos mesmo? Eu não sei também. Apontamentos é quando você escreve, por exemplo, vocês me enviam um texto e aí eu vou corrigindo. Aí eu escrevo assim para você. Eu faço isso nos textos de vocês. Eu escrevo assim, teve muitos erros de língua portuguesa, de pontuação, que mais? Se eu falo para vocês que vocês não entenderam a classe de palavras, então eu estou fazendo um apontamento, né, na lição de vocês, e esse apontamento é a explicação do que vocês erraram, entendeu? Ah, tá. Isso é um apontamento. Mas olha só, vamos ver aqui a nossa frase. O professor de Maria terminou a aula fazendo apontamentos no caderno, tá? Aí eu pergunto para vocês o seguinte: os apontamentos foram feitos no caderno da Maria ou no caderno do professor? O que vocês acham? Ah, eu já vi isso, Tem já vi um dois monte disso. sentidos a frase, né? Porque ele fala, o professor de Maria terminou a aula fazendo apontamentos. Então, esses apontamentos foram feitos no caderno da Maria ou o professor fez isso no caderno dele? Então, quando tem esse duplo sentido, Sim, a gente chama de ambiguidade. Fala, Isabela. Então, pronto, eu já vi isso muito na internet, muito. Eu fiquei, mãe, eu não entendi. Daí eu fico perguntando, daí ela falou assim, daí ela até me explicou. Exatamente, tá? Então, quando eu tenho uma frase, né, com dois sentidos, isso se chama ambiguidade. E isso eu tenho que evitar quando eu estou escrevendo, tá? Eu tenho que deixar claro para o meu leitor o que eu estou querendo falar, tá bom? Isso já aconteceu comigo uma vez, que eu fiz uma questão de prova o ano passado que dava duplo sentido. O que eu tive que fazer? Dar certo para todo mundo. Por quê? Tinham duas formas de se entender. Uns entenderam da forma correta, que era o que eu queria passar, outros entenderam de outra forma. Então, o que eu tive que fazer? Dar certo para todo mundo. Entendeu? Então, a gente tem que ser muito claro, tá? Para poder a pessoa não pensar dessa forma aqui, que é de uma forma ambígua. Fala. Ô, Pro, é porque, tipo assim, você quis passar de uma forma, outras pessoas entenderam, outras pessoas entenderam de outra forma. Mas Exatamente. Não, tipo, Exatamente, tá? E aí eu tive que dar certo para todo mundo, ok? Então, tá. Aí eu tava lendo, né? Ao revisar um texto, podemos adequar o que escrevemos a nossos leitores, né? Que eu já tinha falado. Evitar as ambiguidades, né? Que foi isso que eu acabei de falar. E repetições, né? Ficar falando a mesma coisa o tempo todo, tá? Verificar se o planejamento foi seguido e se há problemas no enredo. Que aí o enredo, né? A história é a parte que eu estou contando a história, certo? Então eu tenho que perceber se eu não vou ter problemas nesse enredo, que aí vai prejudicar a minha continuidade no entendimento da história,
né? Se eu começar a escrever as coisas ambíguas, se eu começar a deixar tudo muito repetido, isso vai acabar me prejudicando na minha continuidade, logo ninguém vai entender a minha história, ok? Ficou claro? Sim. Só um minutinho, peraí. Então, olha só, vamos lá, então. Vamos lá para a página... Ah, peraí, deixa eu só ler esse aqui que é importante. Para falar bem, mantenha o foco, né? Concentre-se em propor melhorias no enredo, tá? E apresente uma boa justificativa ao defender sua sugestão. Explique por que você considera uma mudança necessária, tá? Então, assim, ele está querendo dizer que se nós estivéssemos escrevendo, né, nós teríamos que pensar nessa sugestão e entender o porquê a mudança, né, do enredo ou de alguma coisa que nós queremos tenha uma justificativa plausível para que essa mudança aconteça, ok? Ok. Vamos lá para a página 30. Novela, capítulo e gancho. Então, aí no começo, está falando para a gente relembrar as características da novela. Quais são? Tempo, né? Não é pro? Tempo? Acho que é isso, né? O que mais? Espaço. É verdade, também tem espaço. Tem espaço? Ou não tem? Tem espaço. Na verdade, espaço é para todas as histórias. Ações, pro também. Ações, personagens e foco narrativo. Ações, personagens e foco narrativo. Ações também? Sim. O que mais? Enredo. Acho que é só isso, não é? Todo mundo concorda? Não. Não, Linguagem. O que tem a linguagem? Tipo, linguagem inapropriada, ou linguagem formal ou linguagem informal? Uhum. Sim. Então, vamos lá. Tempo, espaço, né? Personagens, linguagem, foco narrativo, né? Qual é o foco narrativo mesmo? De terceira pessoa, o narrador só observa o que sabe de tudo. Da primeira pessoa, o narrador que participa da história, né? As ações que fazem parte, né, daqui do enredo, tá? Então, essas são as características da nossa novela, que é uma narrativa, tá? Esse é o cachorrinho pra fazendo barulho? Não, fez barulho foi o meu pincel. Ah, tá. Na lousa. Parece o choro de cachorrinho. Ficou fazendo um barulho bem baixinho, né? Foi o pincel na lousa. Foi baixinho só. Uhum. Tá? Então, essas são as características da nossa novela. Vamos voltar, deixa eu abrir aqui novamente o nosso material.
Então, a gente já viu, né, como que é essa estrutura, tá? E aí ele tá perguntando assim, você já acompanhou uma telenovela até o final? Vocês já viram Não. isso? Não? Nunca? Nunca pegou uma novela assim, assistiu desde o primeiro capítulo até o último? Todos os Sim. dias? Não, eu Não. nunca fiz isso. E nem Eu já. deve demorar muito, né? Deve demorar. Demora bastante, tá? Mas é a mesma coisa que o que é muito parecido com a novela é só a série, É verdade. né? Tem A que ser série, assim. pode. A série, ela tem essas características aqui da novela, né? E aí você acompanha ali, né? É que assim, a série, ela é até um pouco, sei lá, talvez seja melhor porque ela é disponível ali uma temporada inteira, né? E aí você vai lá e assiste. A novela, você tem que esperar capítulo por capítulo, né? Porque cada dia passa um. Então, ela vai demorar mais tempo do que uma série, por conta de que a série você pode assistir ali bastante tempo num dia só, né? Agora, a novela não. A novela tem o horário que ela passa ali, e aí você tem que esperar aquele determinado horário para poder assistir, certo? Mas também tem umas séries que passam na TV, aí tem que esperar do mesmo jeito. Sim, também tem isso, tá? Quem escreve novelas? Em geral, as novelas são escritas para serem publicadas no formato de livro e podem ser escritas por autores que também escrevem contos e romances. Como a novela pode incluir temas populares, por exemplo, amor, terror e drama, tá? Os autores geralmente se preocupam com a capacidade de seus textos entreterem o maior público possível, tá? Então, os temas, geralmente, aí das novelas, né, tem envolvido aí o amor, o terror, o drama. Muitas dessas novelas têm tudo isso junto, né? Que aí, com tudo isso junto, fica mais interessante. Lógico, que nem eu falei, a gente tem que pensar para quem eu vou escrever, certo? Se eu estou escrevendo uma novela para o público-alvo, que são crianças, eu tenho que pensar, né, nessa minha questão aqui de linguagem, né, muito mais forte, né? Eu tenho que pensar o que eu vou escrever que não faça com que eu fale, né, palavras que não são destinadas a esse público-alvo, ok? Alguma dúvida até aqui? Nossa, quem tá fazendo esse barulhão? Ó, então, por que escrevemos novelas? Escrevemos novelas para narrar histórias, muitas vezes. Oi? Eu voltei, aí eu fui no banheiro e depois tinha derrubado água aqui no meu quarto. Aí eu tive que limpar, por isso que eu demorei um pouco. Tá bom. Muitas vezes a novela é confundida com o romance e o conto, mas ela é menos longa que os romances e mais longa do que os contos, tá? Normalmente cada capítulo termina em cenas de grande tensão e que mantém o leitor instigado a conhecer cenas dos próximos capítulos, tá? Esse recurso então é chamado de gancho. Quando vocês estão assistindo lá a novela, por exemplo, sempre, assim, algumas novelas no final, né, daquele capítulo já deixa o capítulo, assim, com vontade de que você assista o próximo, né? Sempre termina, assim, numa cena de ação, numa cena de briga, né? E aí você... É uma cena que... meio que dá uma surpresa, né? Que acontece uma coisa que é inesperada. Isso, mas aí é uma coisa inesperada que não tem um desfecho. Eles já fazem isso de propósito, tá? Já fazem isso de propósito para que a pessoa espere até o outro dia, esteja ali, né, para assistir, porque ela quer saber o que está acontecendo, ou o que vai acontecer, né? Então, isso é chamado de gancho, tá? Algumas novelas eu já vi, algumas emissoras colocar, né, um pouquinho da cena do próximo capítulo. É verdade, isso acontece, tipo, nos créditos.
Isso, né? Algumas novelas colocam isso, tá? E aí você colocando também, isso também você deixar, né, a pessoa ver um pouquinho do que vai acontecer no próximo capítulo, né? Para deixar ela instigada, também é chamado de gancho, tá? Qual é o público-alvo das novelas? Todos que gostam de acompanhar histórias cheias de ações e de personagens que se envolvam em um conflito atrás do outro. Isso é verdade, né, gente? A novela, ela é algo que tem sempre conflito, né? Todos os dias tem um conflito com as pessoas, certo? Muitas pessoas afirmam gostar de ler novelas para se divertir. No final de cada capítulo, vão criando vínculo com a história e querendo saber como serão resolvidas as situações apresentadas. Eu posso te dar um exemplo de que uma coisa que acontece comigo? Sim. Você sabe que eu gosto de videogame. Então, os youtubers, eles fazem vídeos, vários episódios, em que eles vão jogando um jogo. Aí, às vezes, tem várias vezes que chega numa parte do jogo que você fica tipo assim, nossa, isso aconteceu, que legal que isso aconteceu. Aí você fica querendo bastante ver o próximo episódio da série dos jogos. Entendi. Então, vamos para a página 31. Tá assim, ó, na página 31. Você já reparou que, normalmente, cada capítulo da telenovela termina mantendo suspense para o próximo capítulo? O autor faz isso com o intuito de aumentar o interesse do telespectador e garantir sua audiência. Nos romances e nas novelas, os recursos de concluir um capítulo no clímax é conhecido de gancho, tá? Então, foi isso aí que nós falamos. Essa página vai ficar para casa, vocês vão ter que ler esses 2 pedacinhos, né, da novela, para responder a questão A e B, ok? Página 31, Ok. para casa. Vamos lá para a página 32. Arrepios em série, capítulo de novela coletiva. Vamos lá. Em sua opinião, que assuntos ou temas de novela são mais interessantes? Na opinião de vocês. Romance. Vocês gostam de romance? Bom. Não. Terror. Mas tem as pessoas que gostam bastante. E os autores, eles tem várias novelas que eles fazem romance para chamar mais atenção para o público-alvo. Sim, também. O que mais? Suspense? Suspense. Ação. Ação, né? É bem importante. O que mais? Terror também tem. Terror. Desculpa. Terror também, né? Aventura? Aventura. É legal também. Então, na letra B tá aí, ó. Qual é a diferença de conto e novela? Que quanto você... Quais são as características do conto? Eles são curtos e tem... E eu não lembro quais são as outras características. Ele é mais curto que a novela. Quem lembra? Eu não lembro mais nenhuma característica do conto. Pronto. Como que são os personagens do conto? Tem muitos personagens ou poucos? Poucos, eu acho. Poucos. Personagem.
Na maioria das vezes também os contos são bem fictícios, né? São mais densos, né? O que mais? Eu vou ter que escrever no caderno, porque não vai caber, não. Tá. Tem uma outra característica muito forte no conto. Eles Que são na infantis? novela... Hã? Eles são para criança? Não, tem conto para adulto também. Eu estou falando O de clímax. conto de fadas. Já botei. Tá? O que tem o clímax? Ele tem todos os contos. Tá, mas no conto tem quantos clímax? Num conto tem Um só, tá? Então apresenta somente um conflito. Que aí vai apresentar um clímax, né? Agora, a novela, ela é curta ou não? Ela é longa. Não, ela Longa. Então, ela é mais longa, né? Uhum. O que mais? Ela é longa, tem vários capítulos. Vários personagens. Ela tem um clímax em cada capítulo. Então, né? Ela desenvolve o enredo, né? Uhum. Também, a novela também tem como uma característica uma linguagem bem definida. Linguagem definida, exatamente. Então, essas são as diferenças de um para o outro, ok? Os fatos narrados na novela são reais ou fictícios? Podem ser reais ou fictícios. Depende bastante do que o autor quer pro enredo, né? Em geral, são acontecimentos fictícios, tá, Mayumi? Porque quando eu quero contar algo que aconteceu realmente, né, da vida da pessoa, né, vou lá, eu faço um documentário ou eu faço uma série, né? E aí eu consigo contar, que nem, por exemplo, a gente tem a série do Cazuza, né? Tem a série do Tim Maia, são pessoas que viveram e aí, diante dessa série foi feito, da vida delas foi feita essa série, tá? Então a novela, em geral, né, o que acontece são acontecimentos fictícios, tá? Mesmo muitas vezes a gente se encaixando em algum ou outro acontecimento, né? Mas é fictício, tá, Mayumi? Ok. Próxima pergunta. Qualquer tipo de leitor pode ter acesso às novelas? Não, Se acho que for não. uma novela, não. Não, depende do que Se tem novela pra... depende do público-alvo, né? Sim, mas qualquer pessoa sim tem o acesso, não tem? Tem. Porque tem para, né, para vários tipos de público-alvo, então sim, tá? A novela sim, ela tem como ter variados temas, né? E aí esses variados temas atingirão sim vários tipos de leitores, tá? Vamos ler aí esse trechozinho. Lê para mim, Mayumi. Ele deu mais um passo.
continuava sorrindo, tranquilo. Observei seus olhos e, pela primeira vez na vida, percebi como é possível saber quando alguém está fingindo. Seus olhos, sim, seus olhos me mostravam como também tinham medo. Parado, senão atiro, duvido. Avançou outro passo, puxei o gatilho. Então, olha só, essa novela aí é A Caverna dos Diamantes, tá? Letra A. Quem narra a novela infanto-juvenil A Caverna de Diamantes? Quem narra? É. Não sei. Luiz Gil. Não, gente. É o Luiz criador. Gil é o criador. Tô falando do narrador da novela aí. Ela está em primeira pessoa ou em terceira pessoa? Primeira Terceira. pessoa. Quê? Primeira pessoa. Terceira pessoa. Não, ela está em primeira pessoa, tá? Então o narrador aí, porque ele só falou, ele deu um passo, continuava sorrindo tranquilo, porque ele fala ele nesse caso, Mayumi, porque ele está observando a outra pessoa. Entendeu? E aí depois ele Entendi. fala aqui em primeira pessoa, tá? Então ele tá contando a história do que tá acontecendo ali e ele é o personagem. Então, se ele é o personagem, logo ela está em primeira pessoa, tá? Que características do trecho acima ajudam a classificar a obra como uma novela? Qual é dessas características aqui ó, da novela? Qual é a que está aí bem forte? O clima. Não. Sim ou não? Sim ou não o quê? O que você falou. O que você acabou de falar? O clímax. O clímax, sim, tá? Porque olha só, ela termina aqui, ó, falando assim, parado. Se não atiro, duvido. Avançou outro passo, puxei o gatilho. Então, olha só, ele já deixou, né, o nosso, como que chama? Clímax. Não, quando eu termino assim, dessa maneira bombástica. Como que chama? Anatopeia? Não. É uma característica daqui da novela. Foi algo que eu falei agora há pouco. Narração em primeira pessoa? Não. Clímax? O clímax. Mas como que chama quando eu deixo a pessoa instigado para assistir o próximo capítulo? O público-alvo. Não. Gente, eu falei agorinha. Gancho, isso mesmo. Então, olha só. Quando ele termina dessa forma bombástica, né? Criando esse suspense para o que vai acontecer em seguida, eu deixo o gancho, né? Então, é isso daí, tá? Ele termina de uma maneira que ele deixa o gancho para a próxima página aí, né? Da nossa novela, ou se fosse na televisão para o próximo episódio, capítulo aí, tá? Então, é essa a resposta certa. Vocês estão colocando as respostas? Sim. O Henrique eu não vi colocar nenhuma resposta até agora. Onde a Isa foi? Oi? Onde a Isa foi? Foi ao banheiro. Mas ela ainda não voltou faz bastante tempo. Então, agora aí na próxima página, 33, para a gente finalizar.
Antes de dar por encerrada a escrita de um texto, devemos relê-lo atentamente. Assim podemos observar se falta algo para ligar suas partes, se precisamos ajustar a grafia de algumas palavras e se faltam detalhes para que ele fique claro para o leitor, tá, gente? Eu pego muito no pé de vocês sobre isso. Porque vocês escrevem e não releem para ver se ficou legal. Vocês precisam fazer isso. Não é somente escrever, tá? Eu já peguei muito texto aí de vocês que, olha, deu vontade até de chorar. Porque acho que vocês não... É aquela, escreve, acabou, mandou, esqueceu. Só que geralmente vale nota, né? Então, vocês têm que reler sempre, né? Lembrar muito bem parágrafo, letra maiúscula, pensar no que vai escrever, não só escrever aleatoriamente, lembrar dos pontos, né, vírgula, ponto final. Se eu tenho narrativa no meio, né, se eu tô escrevendo em primeira pessoa e vai ter alguma fala de personagem, eu tenho que colocar travessão, né, explicar quem está falando, se for em terceira pessoa. Agora, se for em primeira pessoa, né, você não precisa explicar, porque você já vai estar fazendo ali parte, né, já vai estar sendo ali a personagem, ok? Ficou claro tudo isso para vocês? Sim. Tem que ficar claro, porque a gente vai fazer uma atividade de novela. Então, a hora é agora. Tirem todas as dúvidas. Ok. Tudo bem? Uhum. Sim. Peraí, Pro, a gente vai fazer essa página 33? Fazer a página 33? Eu já estou lendo a página 33. Ah, pensei que a gente ia fazer ela. Não, eu Quer dizer, falei outra coisa. Eu falei que nós vamos fazer uma atividade que envolva escrever a novela, mas não falei que nós vamos fazer igualzinha a essa da página. Não será isso. Ah. Tá? Eu tô querendo que vocês tirem as dúvidas como compor esse texto, entendeu? Porque aí na hora que eu der a atividade, que tiver lá, eles vão falar, mas eu não sei fazer. Eu tô aqui explicando como que faz, né? Vocês têm aí diversos exemplos, tá? Do que é, de como é, quando é. Coloquei aqui para vocês as diferenças, né, do conto e da novela, tá? Então eu quero que vocês tirem todas as dúvidas para que a gente consiga fazer posteriormente a atividade, certo? Sim. Bom, então é isso. Vai ficar para casa aí se amarrando as pontas, tá? A gente está encerrando o nosso capítulo. Páginas 34, 35, 36 e 37, tá? Então, é da 34 até 37? Isso, ó. Pra casa. Vou mandar para vocês no binóculo para vocês não esquecerem também, tá? Página 34, 35, 36 e 37. Vocês façam e aí a semana que vem a gente corrige e entra no próximo capítulo, tá? Ok. Tá. Combinado? Sim. Sim. Deixa eu mandar aqui para vocês no binóculo. Ô, Pra, já tá quase dando o horário. Não sei. Só escrever aqui que eu já encerro. 34, 35, 36
Então, já mandei, tá? Já mandei no binóculo também para vocês não esquecerem. Ok, gente? Sim. Beijos, meus amores. Até amanhã, se Deus quiser. Isso, não esquece de me pôr no grupo. Isa, não esquece de pôr o Henrique no grupo. Que grupo é esse? Do WhatsApp? É. Entendi. Então tá bom, meus amores. Até amanhã e 1000 beijos. Fui. Tchau, pronto.